da mensagem de hoje, se você não precisar para hoje, você vai precisar em algum momento. Então esteja atento. Ou ela vai te ajudar a romper o teu momento atual, ou ela vai te fortalecer em algum momento futuro. O tema da mensagem de hoje é como romper no deserto. Fala com quem está do seu lado. Fala com autoridade, fala, você vai romper no deserto. Deserto. Deserto é um tema constante para a igreja. Há quem acredite que o Evangelho nos dá uma isenção de desertos. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos testa em meio a desertos, tempestades, gigantes, desafios, falta. Nem sempre temos um livramento antes de uma crise, mas sempre temos um livramento no meio dela. Se fizermos do Senhor o nosso refúgio, por mais que algumas crises possam chegar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fundamento básico é o entendimento de que o Deus que permite também é o Deus que protege. Tem momentos que Deus permite, tem momentos que Deus não permite, mas em todos os momentos, se você fizer dele a tua base de segurança, Ele vai te proteger. O Senhor protege você, o Senhor guarda a tua entrada, a tua saída, o Senhor guarda a tua família, os teus filhos. A Bíblia diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então o Evangelho não é uma isenção de desafios, pelo contrário, os desafios fazem parte de uma jornada de fé. Em meio a desafios, a momentos de falta, de crise, de dor, de dúvida, é nesses lugares que a gente está sendo forjado para poder viver algo ainda mais glorioso. Deus está nos permitindo passar por desertos. Eu lembro que o Gustavo Paiva pregou algo aqui algum tempo atrás que foi tão impactante. Ele falou sobre 2 tipos de lágrimas que a gente sempre vai experimentar. Existem lágrimas que Deus enxuga e existem lágrimas que Deus Ele coleta, Ele guarda. As lágrimas que Deus enxuga são as lágrimas que Deus impede que a gente passe. Quando você está à beira de um problema, de uma crise, de um caos, Deus dá um livramento para você. Essas são as lágrimas que Deus enxuga. Mas existem lágrimas que Deus recolhe. Ele permite que a gente passe, mas Ele não se esquece de nenhuma das lágrimas que a gente liberou. Nenhuma lágrima será esquecida. O salmista diz: por acaso o Senhor não recolhe cada uma das minhas lágrimas e coloca em seu odre? Tem momentos que Deus vai livrar você, mas tem momentos que Deus vai permitir que você passe por algumas circunstâncias, e no meio delas, Deus vai livrar você. Deus é o Deus de milagres, de aliança, de promessas. Deus também é o Deus de livramento. Alguém crê nisso? Diga amém. Então eu não quero glamourizar desertos hoje, mas eu preciso falar sobre algo que você vai enfrentar ou está enfrentando. Eu não quero glamourizar desertos hoje, mas eu preciso falar sobre algo que fez parte de toda a jornada de fé, de todo o herói da fé. Todos os homens de Deus foram testados em meio a desafios, circunstâncias adversas, cenários que eram desafiadores. E é por isso que a gente está ouvindo essa palavra de Deus aqui hoje. Eu creio que Deus está chamando a gente para uma posição de mais ousadia e menos dúvida, de mais coragem e menos medo. Alguém está comigo? Diga amém. Então, primeira chave que eu quero liberar, primeiro princípio sobre desertos é que deserto é lugar de preparo. Fala para quem está do seu lado: deserto é lugar de preparo. A Bíblia fala sobre um homem chamado João Batista, aquele que quebrou o silêncio profético de Deus depois de alguns séculos. Ele era conhecido como a voz que clama no deserto. Onde João Batista foi preparado? Deserto. Esteve oculto por um período para que pudesse ser posicionado em outro momento. Ele esteve escondido por um momento para que pudesse ser exposto em outro momento. É muito comum Deus esconder e tratar em meio a desertos alguém que Ele quer promover e exaltar depois que os desertos passam. Tem muita gente que, por não entender esses processos, para no deserto, morre no deserto, desiste no deserto. Mas os desertos que a gente enfrenta não são uma ausência de Deus ou uma falta de zelo da parte dele. Pelo contrário, Deus só permite que enfrente desertos alguém que Ele quer levar para uma estatura mais alta, porque quem foi forjado no deserto não se ensoberbece no palácio. Moisés enfrentou desertos. Davi enfrentou desertos. Ele foi perseguido por alguém que ele mais amou, alguém que ele cobriu, cuidou, ministrou.
mas por um período ele teve que se refugiar no deserto. Ele ajuntou valentes, e os valentes de Davi peregrinaram em meio ao deserto, em meio às perseguições de Saul. Abraão precisou abrir mão de tudo que ele tinha, sua zona de conforto, sua parentela, seu lugar de origem, em meio ao deserto. Ele foi experimentado e ele aprendeu e conheceu mais a respeito do Deus do impossível. O Deus do impossível tira Abraão de um lugar confortável e leva para ele para um lugar desconfortável, mas é no meio do desconforto que Abraão prospera, porque a fé prospera no desconforto. Quando tudo te comprime, a sua fé se expande. Quando tudo te cerca, algo sobrenatural vai acontecer, se você permanecer e não duvidar, se você resistir e não recuar. Alguém comigo aqui, diga amém. Jesus, irmão, o verbo vivo, enfrentou tentações em meio a desertos. Jesus foi educado em meio a desertos, caminhou em meio a desertos, peregrinou em meio a desertos. Ele amontoava multidões em meio ao deserto. Jesus fez algo que eu amo quando o Vitor Hugo fala sobre isso. Ele fez algo tão poderoso, ele fez algo tão profético. Jesus fez com que o povo comesse no meio do deserto aquilo que o deserto não tinha para dar, porque é isso que o profético faz. O profético te alimenta com algo que a geografia que você está não carrega. Até aquele dia, Pedro havia aprendido que peixes se multiplicavam debaixo das águas. Pedro era um bom pescador, ele aprendeu a vida inteira onde peixes se multiplicam, debaixo das águas. Mas um dia ele viu Jesus inverter essa ordem e multiplicar peixes no meio de um deserto. O Deus que foi experimentado em desertos, o Deus que experimentou os seus heróis da fé em desertos, não vai poupar a sua igreja de desertos. Por quê? Porque desertos não deformam alguém que foi chamado para vencer. Desertos não são o final da linha, desertos não são o final da história, desertos não são a última palavra, desertos não são um problema, desertos são a nossa escola da fé. Você pode declarar isso com autoridade, diga: desertos são uma escola da fé. Sabe, uma das coisas que eu aprendi em meio a alguns desertos que eu enfrentei é que o deserto não é o problema, o deserto é o cenário. O deserto é só o cenário, ele é só um pano de fundo. Porque tem momentos de crise que a gente vai enfrentar em meio a palácios. Davi caiu enquanto estava no palácio. Saul se perdeu enquanto reinava sobre todo o povo. Adão pecou enquanto estava no jardim do Éden. Você percebe que os cenários não são tão importantes quando a gente percebe que muita gente fracassou em cenários incríveis e muita gente prosperou em cenários adversos. O problema é que muitas vezes a gente quer justificar a ausência de frutos porque os dias são maus ou porque a terra é ruim. Mas a Bíblia diz que Isaac, no tempo da seca, semeou e ainda aquele ano colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. A Bíblia diz que Abraão saiu do lugar que estava sem saber para o lugar onde ia, porque tinha uma palavra, e no meio do deserto prosperou, teve filhos mesmo sendo velho, a sua esposa sendo estéril, se tornou o pai da fé e recebeu gerações por herança, como parte da promessa que Deus o confiou. Irmão, a gente vê muitos heróis prosperando em desertos, a gente viu muitos homens incríveis afundando em meio a palácios. Palácios não são um problema, os desertos não são um problema, as tempestades não são um problema. Isso é só um cenário, é pano de fundo. Quando a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar, a gente começa a perceber o que realmente tem valor e o que é secundário. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas talvez vai ser novo para alguém. Eu quero que você guarde isso. Deus está mais preocupado em como você está do que como as coisas estão, porque como você está define como as coisas estarão. Se você está bem, as coisas ficarão bem. Se você está em paz, tudo ao teu redor vai experimentar a paz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se você está em crise, mesmo que seja uma temporada de prosperidade, você pode se abater. Quantas pessoas a nossa geração tem enterrado, vivendo alta performance, tendo status, sendo influenciadores, tocando tanta gente, mas a sua mente tem entrado em estado de crise, vazio existencial, dor, angústia, solidão. Por que isso acontece? Porque um saldo bancário negativo não pode ser a razão do teu abatimento, assim como um saldo bancário positivo não pode ser a razão para o seu deslumbre. Saldos são só saldos, eles mudam, eles são volúveis. Se você entrar agora ele é um, se você entrar amanhã ele é outro, talvez na semana que vem pode mudar radicalmente, para mais ou para menos. Os cenários, o clima ele é diverso em alguns momentos, ele é extraordinário em outros. Tem dias que chove muito, tem dias que o sol está incrível, tem dias que são
são dias nublados, mas tanto faz, cenários são só cenários. O que realmente importa? O que importa não é como está o dia lá fora, o que importa é como você está por dentro. Alguém que está em paz, prospera em meio ao caos. Alguém que está firmado debaixo de uma palavra, não se dobra às circunstâncias. Mas alguém que não tem fundamentos, se torna refém de qualquer vento adverso. E a gente vai ficar sempre justificando a ausência de romper por conta das circunstâncias. Eu quebrei por causa do plano Collor, mas não tem algumas décadas? Não, tem algumas décadas, mas é porque eu nunca consegui me recuperar. Não, eu quebrei por causa do Covid. Não, eu estou assim por causa de um líder. Eu estou assim, irmão, guarda isso. Todos nós, em algum momento, seremos vítima de alguma circunstância, mas vitimistas, isso tem que ser uma escolha sua. Jesus foi vítima de Judas, mas não parou por causa disso. Vários homens foram vítimas de várias coisas, mas eles não pararam por causa disso. Qual que é a diferença entre alguém que é vítima e alguém que é vitimista? Ser vítima é uma circunstância pontual, mas vitimista não, é uma mentalidade. Você escolhe justificar a ausência de romper por conta daquilo que fizeram com você. Mas os céus não se movem debaixo das nossas desculpas. Os céus se movem a partir do nosso posicionamento. Desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. Fala para quem está do seu lado, eu quero pregar nessa noite. Alguém que ouviu uma palavra de Deus, diga amém. Fala para quem está do seu lado, fala, desculpas convencem pessoas, mas não mudam a história. Vamos, profetiza para alguém do seu lado, fala para alguém do outro lado, fala, desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. Entender que o deserto não é o problema, entender que o deserto é só um cenário, faz com que a gente fique menos preocupado com o ambiente e mais conectado com uma palavra. Qual é a palavra que move você para estar onde você está? Quem te chamou para viver o que você está vivendo? Quem sonhou com você antes de qualquer coisa ao teu redor existir? É isso que realmente importa. O entendimento de que Deus não existe, o entendimento de que Ele é, isso é algo tão simples, mas muda completamente a nossa mentalidade. Deus não existe porque tudo que existe foi criado um dia. Deus é porque Ele já era antes de tudo que existe existir. Então quando um Deus que já era estabeleceu você, você precisa entender, irmão, quando a sua primeira crise chega, o Deus da sua história já estava com você. Quando a sua crise cessar, o Deus da sua história permanecerá ao teu lado. Esse entendimento de que Deus está comigo todos os dias, Ele tem que me dar paz. Por quê? Porque os cenários são volúveis, os tempos mudam, as coisas passam. Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos desses dias, ele fala a respeito de uma geração líquida. Ele fala sobre sociedades líquidas, sobre relacionamentos líquidos. Tudo que antes era rígido, sólido, bem estabelecido, fundamentado, hoje foi relativizado. Família tradicional, a fé, Deus, a religião. Para essa nova geração tudo é relativo, mas para os céus nada mudou. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, suas palavras continuam sendo verdade e vida, suas promessas continuam sendo firmadas, elas não são volúveis. Pastor, mas os tempos mudaram. O problema é dos tempos, Deus não mudou. O Deus do tempo, o Pai da eternidade, aquele que firmou cada promessa sobre você antes dos dias serem como são, Ele não mudou. Então não ancore a tua expectativa em algo que muda, ancore a tua expectativa em algo que é inabalável, imutável. Alguém está comigo? Diga amém. Deserto não é o problema, deserto é o cenário. Sabe uma das coisas que a gente aprende com o deserto? É que nem todo deserto revela quem a gente é, mas todo deserto altera de alguma forma quem a gente é. Você sempre vai sair, se você permitir que Deus te trate, você vai sair melhor de um deserto. Você vai sair mais forte, mais forjado, mais confiante. Você vai sair mais experimentado, mais maduro. Sabe uma das coisas que o deserto remove da gente? Remove o mimimi. Tem tanto mimimi que a gente carrega, e quando a gente entra no deserto, a gente vai deixando eles para trás. Por quê? Porque o deserto ativa um estado de sobrevivência. Você começa a focar naquilo que é importante, você começa a não se preocupar tanto com aquilo que não tem importância nenhuma. Eu acredito que alguns desertos que Deus permite que a gente passe, são só para que a gente deixe algumas bagagens pesadas demais no meio do caminho e continue uma jornada mais leve. Ideias erradas, projetos fúteis, coisas que não têm importância. Os desertos fazem com que a gente priorize a bagagem. Não dá para levar tudo, então eu preciso levar aquilo que não dá para abrir mão. Os
desertos são como um reset. Você vai ressignificando o que realmente tem valor, e à medida que vai ficando pesado, você vai abrindo mão, até que só aquilo que realmente importa permanece com você no meio da tua jornada. Sabe, eu fiquei internado 35 dias no CTI, usando fralda. Essa história eu já contei milhares de vezes. Que a gente às vezes fala: amor, você já não falou muito dessa história? Eu falo: amor, é a história mais forte que eu tenho de livramento de morte. Eu espero não ter nenhuma outra para contar, então eu prefiro ficar com essa. Eu lembro que quando eu fui internado, depois de alguns dias, eu estava numa ala separada. Nenhum paciente da ala que eu estava consciente, todos em coma induzido. Eu era o único consciente naquela ala. E quando me levaram para um quarto, tinha uma TV, e eu falei: cara, eu vou passar todos os dias da minha internação assistindo filme. Eu sou tão apaixonado por filme que, quando eu era mais novo, a locadora de vez em quando enviava cestas de chocolate para minha casa, só para você ter noção do nível do cliente que eu era. Eu acho que eles não queriam me perder por nada. Mas eu assisti 1 ou 2 filmes, no máximo. E eu lembro que quando eu assisti, Deus falou comigo: esse ok, mas não mais. E Deus me ensinou uma chave. Guarda isso, irmão. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizado. Não perca o seu tempo se entretendo, enquanto você pode estar aprendendo. Olha o que Deus me disse: tem coisas que você só aprende em cenários como esse que você está, André. Não desperdice essa oportunidade. Os desertos levam a gente para uma hipersensibilidade. Tem coisas que a gente não valorizava na nossa correria do dia a dia, mas a gente valoriza depois de um deserto. Eu lembro que tudo que eu queria depois de sair de lá era tomar café com a Kezinha e com a Ceci e poder voltar a pregar na igreja. Eu lembro que eu comecei a sentir saudade de falar: vamos. Eu lembro que eu comecei a sentir saudade de estourar popô no final do culto, de fazer apelo. Eram coisas triviais, e que se a gente perder um pouco o senso, elas se tornam até coisas banais. Por quê? Porque já é habitual você viver. É extraordinário, mas se você tirar o seu olhar daquilo que tem valor, começa a se tornar ordinário. O que o deserto faz? O deserto faz a gente sentir saudade daquilo que realmente importa. Quando você está no deserto, você não está com saudade daquele carro, mas você está com saudade daquela pessoa. Você não está mais com saudade daquele tênis, tanto faz o tênis, mas você está com saudade daquele lugar onde você está com aqueles amigos, ou daquele culto, ou daquela igreja, ou daquele momento. Os desertos fazem a gente priorizar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Deserto não é lugar de entretenimento. E é por isso que muita gente se frustra com a proposta do Evangelho. Tem muita gente hoje em dia procurando no Evangelho uma anestesia para a sua dor. Evangelho não é anestesia. Evangelho não é morfina. Evangelho não é algo que vai fazer com que aquilo que doía passe a não doer mais. Não, o Evangelho é cura para feridas abertas. Não vai doer mais, não é porque Deus anestesiou, é porque a ferida está fechada, ela foi curada, Deus sarou as nossas feridas. Alguém está comigo? Diga amém. Então não venha buscando na igreja um anestésico para a tua semana. Não é sobre se entreter enquanto o mundo está em caos, é sobre aprender. Deus, por que o Senhor permitiu que eu entrasse nesse deserto? O que o Senhor quer me ensinar no meio dele? Alguém está comigo? Diga amém. Segundo pilar sobre o deserto. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de intimidade. Se você não correr para o único que pode sustentar no meio de um período como esse, você vai morrer no meio do teu deserto. Vamos ser sinceros, alguns dos desertos mais difíceis que a gente enfrentou geraram em nós momentos de maior busca pela presença de Deus. Mas não tem que ser assim, oscilando. Eu estou em crise, busco mais, e agora eu estou bem, eu busco menos. Não. Se a gente manter o padrão que a gente estabeleceu no dia mau, quando a gente voltar para o dia bom, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Por quê? Porque você elevou o teu nível de busca. Não entregue a Deus só os seus dias maus, entregue a Ele os seus melhores dias também. Tem muita gente querendo entregar para Deus os dias da sua velhice, quando tudo que eu queria fazer foi feito. Não, entregue para Ele os dias da sua mocidade, quando eu nem comecei a fazer o que eu queria fazer, mas Deus pediu para eu abrir mão para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Uma igreja gloriosa, uma igreja viva, uma igreja triunfante, é uma igreja que quer viver os sonhos de Deus, é uma igreja que quer abrir mão das suas verdades para viver as verdades de Deus. Os desertos elevam o nosso nível de busca, de entendimento, de profundidade, de sensibilidade, de maturidade. Desertos transformam meninos em homens. Muitos meninos morreram em meio a desertos, mas muitos homens saíram de lá. Alguém está comigo? Deserto é lugar de revelação. Tem segredos que Deus só revela no secreto.
Tem segredos que Deus só revela no deserto. Tem coisas que Deus quer confiar a amigos muito íntimos e muito próximos. E é onde que o nosso coração é testado muitas vezes? No deserto. Quando a gente está num período difícil, é quando a gente não tem o que queria ter, quando as bases de segurança são removidas, é nesse lugar que muitas vezes o nosso coração é testado. E, irmão, guarda isso aqui, nem sempre Deus está testando o nosso coração para Ele saber como Ele está. Muitas vezes Deus está testando para a gente saber como o nosso coração está. Tem muitas perguntas que Deus faz que Ele não precisa das respostas, mas a gente precisa delas. Quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Depois que Adão peca, Deus sabia onde Adão estava. Mas quando Ele pergunta isso, Adão, ele olha para ele e fala, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo de Deus. Todos os dias, quando eu via os passos dele no jardim, eu corria para ele, o que eu estou fazendo agora? Eu estou com medo dele, eu estou com vergonha. Quando Deus pergunta, em vários momentos, as perguntas que Deus nos faz, não é porque Ele precisa das respostas, mas nós precisamos. Então, em meio aos desertos, quando o nosso coração é testado, muitas vezes a gente vê, uau, eu preciso buscar mais. Uau, eu tô frágil demais. Uau, eu tô mimado demais. Uau, eu tô superficial demais. Todo deserto é um convite de Deus para que a gente acesse um novo nível de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Terceiro pilar sobre desertos. Se você quiser anotar, anote isso. Deserto é lugar de passagem. E por mais que isso pareça óbvio, muitas vezes a gente esquece desse princípio. Tem muita gente querendo construir habitações em meio a desertos. Igreja, olha para mim. Tem muita gente aceitando a falta como se fosse uma vontade de Deus, aceitando uma doença como se fosse uma vontade de Deus. Deus me deu esse câncer para tratar da minha vaidade. Não, Deus não pode dar o que Ele não tem. Deus não é aquele que acrescenta tumores. Deus é aquele que remove eles. Deus não é aquele que acrescenta doenças, Deus é aquele que remove elas. Quando eu conheço o caráter de Deus, se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia. Quando eu conheço o caráter de Deus, eu sei o que esperar dEle, eu sei o que não vem dEle. Já falei sobre isso aqui, irmão, mas pega isso aqui. Jesus está no meio de uma tempestade, Ele está dormindo, Ele está em paz, os discípulos estão desesperados, acordam Jesus então se levanta e Ele exorta a tempestade, Ele manda que o mar se acalme e Ele manda que o vento se aquiete. Jesus está fazendo algo ainda mais poderoso do que acalmar o clima. Jesus está ensinando um princípio. Se Jesus repreendeu aquela tempestade, a gente precisa entender que aquela tempestade não foi feita por Deus, porque o filho jamais repreenderia algo que o pai fez. Irmão, pega isso aqui. Jesus abre um precedente, Jesus está ensinando um princípio. Se Deus tivesse enviado aquela tempestade, Jesus não repreenderia, porque Ele falaria assim, não, precisamos conviver com ela, foi o meu pai que enviou. Mas quando Ele se levanta e repreende, Ele está deixando claro, isso daqui não foi o meu pai que enviou, então precisamos nos levantar e repreender. Quando eu não entendo o que é de Deus e o que não é de Deus, eu posso considerar que o deserto é lugar de habitação. Eu acho que Deus me trouxe para esse deserto para morar nesse lugar. Não, é Deus que não quer que eu prospere. Não, é da vontade de Deus que eu fique com essa doença. Não, é da vontade de Deus. Não, irmão. Essa não é a vontade de Deus, porque Ele não quer para você aquilo que Ele não tem. Ele não quer liberar sobre você aquilo que o reino dEle não carrega. Desertos são lugar de passagem, não são lugar de habitação. Deserto é uma escola, mas você precisa passar de nível, você precisa sair de lá. Ninguém quer morar na escola, ninguém quer habitar numa escola, ninguém quer fazer um puxadinho dentro de uma escola. Você aprende o que tem que aprender e agora você sai para aplicar na vida real. Desertos são lugar de passagem. Alguém pode declarar isso? Diga, todo deserto precisa ser passageiro. Tem muita gente frustrada porque ficou onde deveria passar e quer passar por lugares que deveria ficar. A presença de Deus é um lugar de habitação, não de visitação. Desertos são lugar de visitação, não de habitação. Quando essa ordem está invertida, eu visito a presença e eu habito na crise. Vou no culto, eu quero visitar a presença. Uau, volto para minha semana. Eu tô acostumado com a crise. Estou acostumado com a falta, estou acostumado com a escassez, eu estou acostumado com o medo, eu estou acostumado com a dúvida, eu estou acostumado... Não. A crise é um lugar de visitação. Em alguns momentos ela vai se instalar, mas você precisa vencer e repreendê-la. Você precisa passar por ela. Mas a presença não, a presença é um lugar de habitação. O Espírito de Deus visitava a criação na antiga aliança, mas o Espírito de Deus repousa a partir da nova aliança.
O Espírito que visitava e comissionava alguns homens para missões específicas, agora repousa sobre a igreja por toda a eternidade. Fomos cheios da glória de Deus, o Espírito de Deus repousa sobre você. Alguém está comigo? Diga amém. Deserto é lugar de passagem. Não fortifique as suas tendas no meio da sua crise, irmão. Crises precisam passar, desertos precisam passar, tempestades precisam cessar, gigantes precisam cair, porque é para esse lugar que Deus nos chamou. E olha que poderoso, irmão, a gente vê uma dinâmica mudando até entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, quando o mar é um obstáculo para a igreja, Deus abre o mar para a igreja passar. Na nova aliança, quando o mar se coloca na frente da igreja, agora Deus chama a igreja para andar sobre o mar. Vimos Moisés tocando no mar e o mar se abrindo no passado, mas vimos Pedro caminhando sobre as águas numa nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança nos leva para um lugar elevado. Os inimigos que saíam da nossa frente para a gente passar, agora na nova aliança passaremos por cima deles. A Bíblia diz que todos eles foram estabelecidos debaixo dos nossos pés. São agora estrados para os pés de Deus. Irmão, tudo que se levanta contra você já foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Alguém está recebendo aqui nessa noite? Não, de verdade, eu quero pregar essa noite. Eu estou com saudade de pregar. Alguém quer ouvir essa palavra? Aleluia. Próximo pilar que eu quero compartilhar sobre desertos aqui. Deserto é lugar de milagre. Fala para quem está do seu lado, mas fala, irmão, enche a tua boca de alegria. E você pode estar profetizando sem nem saber. Fala para quem está do seu lado, deserto é lugar de milagre. Vai, bota a mão no ombro de alguém aí, sacode alguém aí, encoraja alguém aí, pelo amor de Deus. Fala, deserto é lugar de milagre. A gente olha para a história do povo caminhando sobre o deserto. Eles têm fome, o pão caía do céu. Olha para mim, não se distrai. Eles enjoam de pão, agora as aves voam bem baixo para que eles possam caçá-las. Eles têm frio, a glória de Deus se revela como uma coluna de fogo. Eles têm calor durante o sol escaldante de dia, a glória de Deus se manifesta como uma nuvem. A glória é aquecedora à noite, se torna uma marquise de dia. A glória se torna alimento quando tem fome. Irmão, deserto é lugar de milagre. Por quê? Porque se você não experimentar milagres no meio do seu deserto, você vai morrer nesse lugar. A única forma de permanecermos de pé em meio a desertos é se acessarmos milagres. Você tem sede, Deus vai falar, toca na rocha, e da rocha vai sair a água que você precisa. Você tem fome, Deus vai falar, dos céus virá a provisão que você precisa. As roupas não vão se puir, os calçados não vão se gastar, os inimigos não vão te parar, o sol não vai queimar você, o frio não vai congelar você. Por quê? Porque deserto é lugar de milagre para quem está firmado no Deus de milagres. O deserto, irmão, não é o problema, o deserto se tornou só um cenário. É no meio do deserto que a gente vai ver oásis sendo gerados, água fresca saindo da rocha, o pão vivo descendo do céu. Alguém crê nisso? Diga amém. Vergonha de ontem se torna a dupla honra de hoje, a falta de ontem se torna o transbordo de hoje, a ferida de ontem se torna a cura de hoje, a crise de ontem se torna o testemunho de hoje. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler isso junto, versículos 18 e 19. Vamos lá, 1, 2, 3. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu amo nessa indagação de Deus? Existe algo novo acontecendo, existe água brotando no meio do deserto, e ainda assim a pergunta dele para o povo é: vocês não percebem? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem?
Igreja, olha para mim. Esse texto, essa declaração abre um precedente para a gente entender que é possível Deus estar fazendo algo novo e o seu povo não perceber o que Deus está fazendo. É possível ter água doce jorrando no deserto e gente morrendo de sede. Eu lembro de um livro, eu não lembro o autor, eu acho que é do Philip Yancey. Eu li alguns anos atrás e uma história que ele conta marcou minha história para sempre. Ele fala que encontraram alguns séculos atrás ou algumas décadas atrás um diário de bordo de uma embarcação espanhola, uma caravela espanhola, que foi parar no meio da floresta amazônica. Olha que louco isso aqui. Na Amazônia Azul, se eu não me engano, eu acho que é assim que eles chamam toda aquela parte molhada e todas aquelas reservas de água potável. E aí, tempos depois, quando acharam esse diário de bordo, foram tentar entender onde eles estavam. E sabe o que eles descobriram? No diário de bordo dizia assim: dia 2, estamos em um lugar que não sabemos que lugar é esse, e a tripulação começa a sentir sede. Dia 3, alguns começam a ter sintomas pela falta de água, a nossa comida está acabando. Dia 5, dia 7, perdemos X homens, desnutridos, desidratados. Grande parte daquela tripulação morreu de sede enquanto navegava pela maior reserva de água potável do planeta. Quando eu li aquela história, ela explodiu a minha mente, porque é exatamente assim que muita gente está caminhando ao lado do Deus de milagres, mas não está acessando milagres. Está caminhando ao lado do Deus da glória, mas não está vivendo uma vida gloriosa. Está caminhando ao lado do Deus da provisão, Jeová Jireh, mas vive em meio à escassez e falta. Está caminhando ao lado do Deus de cura, Jeová Rafá, mas está se habituando a ter doenças e enfermidades como se fossem parte do projeto de Deus para si. Irmão, o problema da gente não ter consciência de quem Deus é que a gente pode se acostumar com aquilo que Deus não tem para nós. Deus não tem para você falta, miséria, escassez, doenças, enfermidades, porque tudo que se levanta contra a igreja de Jesus se levanta para cair, para a glória de Deus. Os inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Aqueles que tentarem te confundir serão confundidos, os que tentarem te parar serão parados, reduzidos a nada serão os inimigos de Deus, colocados debaixo dos nossos pés. Alguém crê nisso aqui junto comigo? Então sim, é possível. Uma fonte de água doce está jorrando do teu lado, no meio de um deserto, e ainda assim você está morrendo de sede, questionando a Deus, por que você não faz alguma coisa? Deus está dizendo para alguns aqui, eu já estou fazendo, vocês não percebem? Deus, eu estou no meio de uma crise, os dias são difíceis, o ano de 2023 está caótico, a minha empresa está em falta, meu casamento, você não está vendo isso? Sim, eu estou vendo. Você não está vendo uma coisa nova que eu estou fazendo? Farei brotar fontes de água doce em meio a desertos. Levante suas mãos, profetize isso junto comigo, diga, o Deus de milagres não depende das circunstâncias para ser quem Ele é e fazer o que Ele faz. Diga, o meu Deus gera fontes de água doce em meio a desertos. Diga, o meu Deus supre toda a necessidade. Diga, em meio a cenários de caos. Diga, e a partir de hoje, diga, eu vou encarar todo o deserto como um lugar de passagem. Diga, eu vou habitar na presença de Deus e eu vou passear pelos desertos. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode exaltar Jesus aqui? Aleluia! 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 Sabe outro pilar incrível sobre o deserto? Eu até passei sobre isso no início da mensagem, mas eu quero revisitar esse lugar. O deserto é lugar de detox. Mulherada rindo agora. Falando de detox, você percebeu que o pastor perdeu 12,5 quilos? Você percebeu que o pastor Samuel perdeu 8 quilos? O pessoal nem percebeu, Samuel, que era tanto quilo que pesava. Tô brincando. Todo mundo usou o pastor gordinho, vamos celebrar, gente. Teve uma canetinha no meio? Teve uma canetinha, mas estamos vencendo, glória a Deus, aleluia. Pastor do céu, achei que você ia ser um exemplo de determinação. Eu fui determinado, eu fui lá, comprei, apliquei,
Emagreci. Mas eu vou mudar o mood, amém, gente? Vocês vão ter um pastor mais saudável, em nome de Jesus. Deserto é lugar de detox. Fala para quem está do seu lado, deserto é lugar de detox. O que é o detox? É uma desintoxicação. O que promove o detox? Uma alimentação saudável, jejum. Quando a gente começa a ficar só com o que é essencial, tudo que é supérfluo perde o valor. O deserto é lugar de desintoxicação. Nos desertos, algumas coisas que a gente dava muita importância, elas começam a ter importância nenhuma. No deserto, tanto faz o número de seguidores que você tem, tanto faz o que dizem sobre você, tanto faz a roupa que você veste, tanto faz a casa que você mora. No deserto, irmão, essas coisas que são supérfluas, secundárias, algumas até fúteis, elas perdem o valor. O deserto é um bom lugar para a gente equalizar as nossas prioridades. O deserto é um bom lugar para a gente colocar em ordem aquilo que realmente importa. Eu não lembro o autor, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. Deus é tudo que a gente precisa. Todo o restante é secundário. Ele é a fonte, Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é o refúgio, Ele é o socorro, Ele é a provisão, Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é uma rocha inabalável, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o verbo vivo. Através dele tudo que foi feito se fez, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Desertos são lugar de detox. Se você está enfrentando um deserto, não perca a oportunidade de sair mais saudável no meio dessa circunstância adversa. Deixa tudo que é fútil para trás, irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Tem muita gente cansada correndo atrás do vento, tem muita gente cansada querendo construir uma história que Deus não chamou para construir. Desertos são lugares em que a gente equaliza a nossa jornada. Sabe outra coisa que eu acho interessante sobre desertos? Alguém está comigo ainda? Diga amém. É que deserto é lugar de riquezas. Fala para quem está do seu lado, fala com autoridade, fala: deserto é lugar de riqueza. Sabe um princípio que eu aprendi que mudou a minha história? É o entendimento de que existe algo que Deus depositou em você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. Pega isso aqui, irmão. A matéria-prima que sustenta toda a promessa que Deus te fez já foi depositada dentro de você. É por isso que Deus espera coisas da gente que a gente não entende por que Ele espera, mas Ele só espera porque Ele sabe o que depositou. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. E não é vitimismo porque não é sobre algo que eu estou vivendo agora, mas eu preciso falar sobre algo que eu já vivi um dia. Já teve momentos, e não faz tanto tempo assim, em que eu precisei acessar o cofrinho da Acesse para poder fazer alguma compra. Caramba, eu preciso comprar alguma coisa, não tem dinheiro, já sei. Vou no cofrinho da Acesse. Pega isso aqui, irmão. Por que eu posso ir no cofrinho da Acesse? Porque eu sei que lá tem. E por que eu sei que lá tem? Porque fui eu quem coloquei. Pega isso aqui, irmão. Vou falar isso de novo. Caramba, não tem. O que eu já sei? Vou no cofrinho da Acesse. É minha filha. Por que eu tenho convicção que lá tem? Porque fui eu que coloquei. Por que Deus espera algumas coisas de nós? Porque foi Ele quem depositou em nós e sabe o que depositou. Ele é o Senhor que distribuiu talentos, dons, Ele sabe o que Ele te deu, Ele sabe para que Ele te chamou, Ele sabe a estatura que você tem, Ele sabe a promessa que você carrega. Então guarda isso, irmão, anota esse princípio. Existe algo que Deus te deu que vai liberar algo que Deus prometeu para você. E é por isso que as nossas desculpas não servem para Deus, Ele sabe o que você carrega. As nossas desculpas não convencem os céus sabem a estatura que você tem. Uma das coisas que eu já preguei aqui, eu quero que você guarde isso. Se você nunca ouviu, ouça. Se você já ouviu, não esquece disso. Quando a gente fala sobre identidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender como os céus nos chamam e caminhar debaixo dessa revelação. Como os céus te chamam? Como os céus te veem? O que você carrega? Qual a sua zona de graça? Qual é a promessa que Deus te fez?
Qual é a tua identidade? Qual é o teu talento? Você foi ungido para quê? O que você faz sem esforço e tem mais resultado do que toda a sua geração se esforça para fazer e não consegue fazer? Quando você entende isso, você começa a ser mais assertivo, você começa a viver um romper extraordinário. Por quê? Porque você entendeu que Deus depositou algo em você, e o que Ele depositou em você vai liberar o que Ele prometeu para você. Deus deposita um sonho em José, e o sonho de José libera o governo de José. Deus deposita uma unção sobre Davi, a unção de Davi libera o reinado de Davi. Deus deposita uma palavra sobre Pedro, e a palavra que Ele libera sobre Pedro libera o apostolado de Pedro. Deus liberou uma palavra sobre você, e a palavra que Deus liberou sobre você vai revelar, manifestar a promessa que Deus fez para você. Alguém está comigo? Diga amém. Então você pode declarar com autoridade, diga: Deus me deu algo que vai liberar aquilo que Deus me prometeu. Diga: tudo que eu preciso não está fora, já foi colocado dentro. Toda promessa, toda palavra, todo desígnio, toda unção, todo talento, toda a zona de graça, Deus já depositou dentro de você. Alguém está comigo? Diga amém. Desertos são lugares de riqueza. O que a gente precisa fazer? Aprender a minerar. Alguém que já trabalhou com mineração? Eu não estou falando de Bitcoin, ok? Mineração de verdade. Alguém já trabalhou? O que a mineração faz? A mineração, ela encontra algo de muito valor que está oculto, porque tudo que tem valor hoje já esteve oculto um dia. Esse princípio serve para minério, esse princípio serve para pedras preciosas, esse princípio serve até para comida. Não sei se você gosta de trufa. Eu lembro que eu preguei isso aqui um tempo atrás. Foi você que me falou isso, não foi, Felipe? Que eu falei assim: cara, tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Igual uma trufa chega a custar 14 mil reais. Aí, acho que foi você que contou isso aí. Tinha alguém sentado lá e falou assim: que isso, pastorzão, a trufa da Cacau Show está R$2,90. Trufa de maracujá, R$2,50. Não é uma trufa de chocolate. Existe algo que se chama trufa, e é como se fosse uma raiz. Eu não sei o que é bem aquilo, um fungo, sei lá o que é. Eu sei que isso fica enterrado, e as pessoas usam cães farejadores para poder encontrar esse lugar. Eles cavam, e quando eles acham a trufa, essa trufa ela custa muito caro, e ela é usada para temperos, em grandes restaurantes, em grandes receitas. E sabe o que é interessante? Tudo que tem valor hoje já esteve oculto um dia. Todo ministério que tem alcance hoje já esteve escondido um dia. Todo líder que foi exaltado por Deus em algum momento já foi escondido por Deus um dia. Moisés é escondido num cesto, e ele é treinado, discipulado, alimentado, educado dentro do palácio do seu perseguidor. Mas um dia, Deus então o coloca como libertador de todo o povo. A voz que clama no deserto, João Batista, ele é escondido no deserto, ele aprende no deserto, ele é edificado no deserto, até que um dia, ele batiza o verbo vivo, e ele anuncia o início do ministério de Jesus. Davi foi escondido no deserto, se escondendo do seu perseguidor. Em alguns momentos ele procurou abrigo dentro do povo, que naquela época era um povo inimigo do seu povo, mas até os inimigos de Davi receberam Davi para protegê-lo de alguém que fazia parte do seu povo, mas se tornou o seu maior inimigo. Deus esconde Davi, mas no tempo certo ele exalta Davi. Existem muitas riquezas disponíveis em meio ao deserto, mas a gente precisa desenvolver a arte de encontrá-las, cavá-las, persegui-las, percebê-las, porque tudo que tem valor hoje esteve oculto um dia. Tem uma palavra, está lá em Provérbios 25:2, eu amo essa passagem, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. O petróleo está encoberto, o pré-sal ainda mais. Todo minério, todo ouro encoberto, toda pedra preciosa encoberta, todo dom e talento encoberto, depositado debaixo de algumas camadas de você. E quando a gente vai tirando quem a gente era, começa a ser revelado quem Deus nos chamou para ser. A igreja de Jesus, no seu princípio, lá nos primórdios, se reunia escondida, era perseguida, mas a igreja perseguida se tornou uma igreja gloriosa. Ninguém parou a igreja.
O Coliseu não parou a igreja, Nero não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, a Santa Inquisição não parou a igreja, a agenda não parou a igreja, a agenda humanista não parou a igreja, os políticos não pararam a igreja, reis não pararam a igreja, imperadores não pararam a igreja. Aonde está o Império Romano? Qual é o imperador romano atual? Não existe mais. Esse império sucumbiu. Aonde está a Babilônia, gloriosa, com seus jardins elevados e com a sua arquitetura que era além da inteligência da sua época? Não existe mais. Aonde está Faraó? Aonde estão os grandes governantes que tentaram parar a igreja? Não existem mais. Mas aonde está a igreja de Jesus? Em Alphaville, São Paulo, Brasil, nas nações, na África, na Ásia, na Oceania. Cada dia mais forte, cada dia mais gloriosa, mais perseguida, mas mais triunfante, mais perseguida, mas mais cheia de glória, de autoridade, de unção profética. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Diga amém. Aleluia. Deserto é lugar de riqueza. A igreja de Jesus foi forjada em meio a desertos. Quanto mais perseguiam, mais ela crescia. Existe um historiador da época chamado Flávio Josefo. Ele não era cristão, ele era um historiador completamente neutro. Ele só relatava a história que acontecia. E um dos relatos de Flávio Josefo, ele diz assim: a igreja cristã, os cristãos, quanto mais perseguidos são, mais crescem. É como se cada gota de sangue de um cristão que caísse na terra fosse como uma semente do evangelho que brota e frutifica cada vez mais. Seu pastor hoje, pela misericórdia e graça, tem um ministério frutífero, mas isso foi resultado de muita perseguição. Quanto mais me perseguiram, mais Deus cuidou da minha casa. Quanto mais tentaram nos humilhar, mais Deus nos exaltou. Por quê? Porque se você permanecer em meio aos desertos com seu coração inclinado para Ele, toda perseguição se torna promoção. Toda perseguição se torna promoção. Irmão, guarda isso. Desertos, Deus não permite que eles venham para nos abater. Deus permite que eles venham para nos elevar. Porque aquilo que não vai matar você, vai elevar você. Os desertos te tornam mais fortes, mais ousados, mais confiantes. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Diga amém. Aleluia. Efésios 1,18 diz assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe o que eu acho poderoso nessa oração? A oração que está sendo feita não é para que Deus acrescente riquezas, é para que o povo perceba elas. A oração que está sendo feita não é para que Deus faça algo, é para que o povo perceba aquilo que Deus já fez. Essa é uma das orações mais sábias. A gente vê isso acontecendo através dessa carta para a igreja de Éfeso. A gente vê isso acontecendo também com o profeta quando a cidade é cercada. Eu já falei sobre isso aqui. A cidade está sendo cercada, tentam matar o profeta. O jovem, o assistente do profeta está desesperado, e aí o profeta faz duas orações. A primeira oração que ele faz não é Deus faça algo. A primeira oração que ele faz é: Deus abra, Senhor, abra os olhos do jovem para que ele possa ver. E quando os olhos espirituais dos jovens se abrem, ele percebe que maior era o número de exércitos de Deus ao redor da cidade do que o número de exércitos contrários a eles. O que esse profeta faz não é pedir para que Deus intervenha, é pedir para que o jovem perceba a intervenção dos céus que já está acontecendo. Deserto é lugar de riqueza. Você só precisa aprender a olhar para o lugar certo. Você pode olhar para a aridez, para a escassez, para a falta, para o calor, ou você pode olhar para os oásis, para as fontes de água viva, para o pão que desce do céu, para os milagres, para os livramentos, para o cuidado de Deus. Próximo pilar, e esse é o penúltimo que eu quero pregar hoje. Alguém recebeu algo de Deus nessa noite? Diga amém. É que deserto é lugar de cuidado. Fala para quem está do seu lado: deserto é lugar de cuidado. Vamos, me ajuda a pregar. Fala para alguém que está do outro lado: deserto é lugar de cuidado. Jeremias 29:11 é um texto que muitas vezes é mal compreendido pela igreja. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A gente muitas vezes lê esse texto, proclama, declara esse texto, sem entender o contexto em que Deus está dizendo isso para o seu povo. Deus está dizendo: olha para mim, irmão. Deus está dizendo: olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja.
Mas Deus está dizendo isso para o povo no meio de um deserto. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo feito escravo, o povo está no seu pior momento, o povo está sendo acorrentado. É no meio de um lugar de falta, de dor, de escassez, de humilhação, de vergonha, de cativeiro, que Deus está relembrando o povo daquilo que o povo não poderia esquecer. Ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Deserto é um lugar de cuidado, porque até no deserto Deus está nos lembrando: sou eu quem cuido de você, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, sou eu quem te chamo pelo nome, eu sei o que eu tenho para você quando essa crise passar. A Bíblia diz, irmão, que o nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu não quero exaltar, nem gourmetizar, nem glamourizar desertos, mas eu vim aqui para falar a força que eles têm, porque eu quero que você entenda a força que você vai ter quando eles passarem. Desertos são lugar de passagem. Você vai passar, você vai romper. Se você crer e não duvidar, você e a sua casa vão testemunhar do cuidado de Deus no meio de um período de falta. Você vai dizer, irmão, é impressionante, no meu período de maior dor, de maior falta, nada faltou. Deus cuidou, Deus supriu, Deus levantou pessoas, Deus abriu caminhos, Deus enviou pão do céu. Alguém aqui? Deuteronômio 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar essa palavra sobre você. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito serás o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito serás o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, porque o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, e aqueles que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja com você e nos teus celeiros, e em tudo que você puser as suas mãos. Será que alguém pode glorificar ao Senhor nessa noite? Não, de verdade, será que alguém pode celebrar Jesus? Será que alguém pode exaltar Jesus? Aleluia! Eu não sei você, mas eu já estaria de pé, irmão, celebrando. A palavra de Deus nos garante que Ele não só dá livramento contra os nossos inimigos, mas Ele também nos prospera em meio às crises. Deserto é lugar de cuidado. Você pode declarar isso comigo? Diga: deserto é lugar de cuidado. E eu vou finalizar, a banda pode subir, para parecer que a gente está acabando. Obrigado, lindão. Quem que falou aí? Tamo junto, vou te dar até um livro de presente. Livro de graça todo mundo quer, né? Vim junto com o pastor, só o meu irmão ali. Produção, separa aí, por favor, um livro, tá? Porque ele puxou a fila aqui, puxou. Domingo que vem já até vi já. Gente, estou terminando. Vocês são extraordinários. Vocês são muito espontâneos, gente. Estou até emocionado. Última chave sobre deserto. Deserto é lugar de posicionamento. Nem sempre você vai escolher ter entrado nos desertos que você entrou, mas só você pode escolher sair desses lugares. Olha para mim, irmão. Nem sempre a gente escolhe entrar em tempestade. Talvez eu pregue em algum momento aqui sobre tempestade. No meu livro, que o meu irmão ganhou hoje, eu tenho um capítulo inteiro falando sobre tempestade. Existem 3 tipos de tempestade. Existem tempestades em copo d'água, crises que não são crises, problemas que não são problemas. A gente só tem que mudar a perspectiva. Existem tempestades que a gente decidiu entrar, decisões erradas que a gente quis fazer, sociedades que a gente quis estabelecer, relacionamentos que a gente entendeu que não era de Deus, mas a gente quis se aventurar. Essas são as tempestades que a gente entra. E o terceiro tipo de tempestade são as tempestades que acontecem, elas são inevitáveis. No meio de um oceano calmo, do nada algo acontece. Você não tem governo sobre tudo que vai acontecer, mas você pode mudar a partir daquilo que acontece com você. Nem sempre a gente pode escolher a próxima estação, mas você
Você é a única pessoa que pode escolher como se posicionar no meio dessa estação. Fala para quem está do seu lado: deserto é lugar de posicionamento. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Poucas coisas na jornada de fé são tão importantes quanto posicionamento. Poucas coisas na jornada de fé são tão determinantes quanto posicionamento. Se você escolher não se posicionar, você já escolheu algo. Omissão também é uma posição. Se você escolher seguir o teu chamado, é uma posição. Se você escolher não viver o teu chamado, é uma posição também. Eu acho que eu falei sobre isso aqui. Tem alguma criança bem posicionada aí. Glória a Deus, aleluia, hein? Muito bom. Eu acho que eu falei sobre isso aqui domingo passado. Eu ouvi, não lembro de quem, isso explodiu a minha mente. Durante a nossa jornada, a gente vai escolher 2 tipos de bacia. Ou você escolhe a bacia de Pilatos, uma bacia de água para você lavar suas mãos. Ou você vai escolher a bacia de Jesus, uma bacia cheia de água para você lavar pés. A primeira bacia fala de isenção, alguém que não quer se comprometer. A segunda bacia fala de comprometimento, alguém que decidiu se posicionar. Irmão, a igreja é dividida entre esses 2 grupos, não tem o meio termo. Ou você está lavando as mãos para aquilo que Jesus chamou para viver, ou você está lavando os pés, fazendo aquilo que Jesus chamou para se tornar. Ou você está dizendo: não é comigo, não é um problema meu, não quero viver essa história, não quero viver meu chamado, não quero viver a vontade de Deus. Ou você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, usa a minha vida, usa a minha casa, usa os meus dias, usa o meu fôlego, tudo que eu tenho é teu, coloca os teus pés, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, seja feita a tua vontade na minha família como é feita nos céus. Usa tudo que o Senhor depositou em mim, Pai. Eu quero ser voz para uma geração, eu quero ser ponte para uma geração, eu quero ser flecha para uma geração, eu quero manifestar a tua glória. Como a palavra diz, o Senhor me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, para proclamar aos cativos que haja liberdade e para manifestar a restauração de vista aos cegos. O Senhor nos chamou para nos posicionarmos, porque posição em Deus gera manifestação dos céus. Se você se posiciona, algo acontece. Se você não se posiciona, nada acontece. Eu quero finalizar aqui com um milagre. Eu já falei sobre isso milhares de vezes, mas pode ser novo para alguém. Existe um milagre que aconteceu com Jesus, que ele estabelece um princípio. Irmão, guarda isso, porque isso pode mudar o teu casamento, a tua empresa, o teu chamado. A Bíblia diz que Jesus chega até o lugar onde Lázaro foi sepultado. Jesus, ele está ali pronto para ressuscitar Lázaro. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E aí Jesus, antes de ressuscitá-lo, ele dá uma direção para o povo. Ele fala assim: rolem a pedra. Irmão, vamos ser sinceros. Você crê que o Deus que ressuscita mortos pode também rolar pedras? Sim ou não? Ele vai ressuscitar um morto. Qual que é a dificuldade dele rolar uma pedra? Pega isso aqui, irmão. Jesus não pede para que o povo role a pedra porque ele não podia fazer. Jesus pede para que o povo role a pedra porque ele queria que o povo participasse do que ele estava fazendo. O que ele está dizendo basicamente é: ei, eu quero que vocês participem desse milagre. Rolem a pedra. E quando o povo rola a pedra, Jesus chama o morto para fora. Princípios que a gente aprende. Primeiro princípio: Deus quer que o seu povo participe dos seus milagres. Deus quer que o seu povo participe da sua história. Segundo princípio extraordinário que a gente aprende com esse milagre de Lázaro, é que Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Terceiro princípio que a gente aprende com esse milagre, Deus está dizendo para a gente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. O que é mais difícil, rolar uma pedra ou ressuscitar um morto? Quarto princípio, eu finalizo aqui. Jesus está ensinando para a gente: irmão, já deu, o livro já foi, esquece. E pior que eu acho que foi o mesmo irmão, ele está querendo dobradinho. Foi você também? Não? Ah, tá. Foi a senhora? Amém. Foi você? Amém. Ele vai te emprestar quando terminar de ler, tá? Vamos fazer um clube do livro. Tô brincando. A resposta que você precisa. Achei até que era o livro. Pera aí, produção. Só estou fazendo charme, vou pregar ainda. Tô brincando, terminei já, obrigado. Você pode dar uma salva de palmas para nossa produção. Você pode celebrar cada voluntário.
Obrigado, lindão. A resposta que você precisa. Cadê você, lindão? Vilela, me ajuda aí que pode pegar na sua cabeça, tá? Tá preparado? Eu jogava Red Bull quando era líder de jovens em Orlando. Uma vez foi na testa de uma pessoa. Eu fiquei uns 6 meses com medo da imigração bater lá na porta com a conta do hospital, mas deu tudo certo. Tá preparado? Então vamos lá. Que isso, hein? Salva de palmas pro nosso irmão. Deus abençoe. Vamos lá, vamos terminar? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu liberar algo sobre você. Mais de 7.000 famílias online, simultaneamente agora na nossa transmissão. Você pode celebrar cada família que está online com a gente agora. Bom, qual que é o princípio que Jesus está ensinando pra gente? Jesus não rola pedras. Jesus ressuscita mortos. Quem tem que rolar pedra é você. Você vai sair daqui hoje tendo entendimento. Eu preciso fazer algo na minha semana para que Deus faça algo a partir daquilo que eu fiz. Eu preciso tomar uma posição na minha vida para que os céus reajam à posição que eu tomei. Milagres são reativos. Você libera uma palavra, os céus se movem. Vamos, alguém aqui. Você dá um passo de fé, os céus se movem. Você levanta suas mãos, os céus se movem. Você libera uma semente, os céus se movem. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Você abre a tua boca e clama, os céus se movem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você dá um passo de fé e os céus se movem. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Eu não sei, irmão, o que você precisa fazer, mas uma coisa eu sei: você precisa tomar uma posição. Posicionamento gera milagres. Alguém crê comigo aqui? Diga amém. Então levante suas mãos, eu quero profetizar sobre você. Feche seus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Agora é só você e Deus, irmão. Curva a tua cabeça, feche teus olhos, começa a orar, começa a orar. Vamos encher esse lugar ainda mais com o som do céu. Abra a tua boca, abra a tua boca. Começa a profetizar sobre a tua semana. Se você está enfrentando o deserto, começa a profetizar. Pai, eu creio, no meio desse deserto eu vou viver milagres. No meio desse período difícil eu vou ver a mão do Senhor se estendendo em meu favor. Os meus inimigos serão confundidos. Nada vai faltar na minha casa. O Senhor me ungiu, o Senhor me chamou, o Senhor me mantém de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai, a tua palavra me garante que no Senhor eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou sarado, eu sou abençoado, justificado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua mão me mantém de pé, Jesus. O teu bálsamo desacelera os meus pensamentos. A tua paz, que excede todo entendimento, me guia mansamente em águas tranquilas. Mesmo que haja falta ao meu redor, mesmo que a videira, mesmo que não haja frutos nela, mesmo que não haja, Pai, sustento vindo do campo, ainda assim eu me alegrarei com Deus da minha salvação. Eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus, que fez os céus e a terra. Mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor é bom em todo tempo. Os meus inimigos são passageiros, mas as palavras que o Senhor tem para mim durarão para sempre. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!